Olá, eu sou o professor Felipe Aron e vou te explicar em 6 atos na Europa como se formaram as alianças e por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Primeiro ato, a subida ao trono de Guilherme II. Em 1882, a Alemanha e a Itália assinaram com a Áustria a Tríplice Aliança. Isso aconteceu mais ou menos uma década depois de elas estarem guerreando aí com a Áustria para suas respectivas unificações. Em 1887 foi a vez de Bismarck procurar a Rússia para assinar o Tratado de Resseguro. Por esse tratado, a Rússia defenderia a Alemanha caso ela fosse atacada pela França. Só que a Alemanha defenderia a Rússia caso ela fosse atacada pela Áustria. E no geral, criava um pacto de não agressão entre as duas. Na prática, esse tratado era para impedir uma aliança entre a França e a Rússia e também porque Bismarck não queria haver uma guerra entre a Áustria e a Rússia que poderia desestabilizar o continente. Ao mesmo tempo, o estadista alemão incentivou que os seus aliados não fizessem nada que fosse hostil contra a Inglaterra, que era neutra. Ele próprio abdicou de qualquer pretensão colonial na África e na Ásia quando presidiu a Conferência de Berlim, que formalizou a partilha da África entre os países europeus. Todas essas ações tinham como objetivo isolar a França, que via a Alemanha como um inimigo irreconciliável. Ao mesmo tempo, Bismarck queria manter o status quo, porque ele via a Alemanha enriquecendo e desde a unificação ele não queria se envolver em nenhum conflito. No entanto, em 1890, o imperador Guilherme I acaba morrendo e é substituído por Guilherme II, que sobe ao trono e, em sua primeira atitude, aposenta Bismarck. Esse imperador e parte da opinião pública consideravam o estadista diplomático demais, negociador demais e queriam uma política externa mais agressiva. Segundo ato, Balcãs, Áustria e Rússia. No fim do século XIX, o Império Turco estava em total decadência, se esfacelando, perdendo território, se desfazendo. E aí ela estava já perdendo seus territórios nos Balcãs. Olha aí no mapa, não confunda Balcãs com Bálticos, ok? Esses territórios queriam sua independência, esses pequenos países. Só que eles eram frágeis demais e por isso eles eram muito cobiçados pela Áustria, que queria incorporá-los ao seu império austro-húngaro, e pela Rússia, que queria protegê-los. Crescia então o perigo de uma guerra entre Áustria e Rússia. E aí você entende por que Bismarck fez tratado com as duas. Porque assim criava uma atmosfera em que uma tinha receio de atacar a outra, imaginando que a Alemanha ia defender a atacada. A Alemanha era a única barreira que impedia uma guerra entre elas. Vamos lá, ato 3. Agora você vai entender como que esse jogo vai mudar. É a ferrovia Berlim-Bagdá. Nossa, eu não juro que eu não rimei de propósito. Bom, em 1900, a Alemanha ela acabou criando um projeto aí que ia ser na cabeça do governo alemão inovador. Já que ela não tinha muitas colônias nem na África nem na Ásia, eles resolveram criar uma ferrovia que ia ligar Berlim até Bagdá. Essa ferrovia ia atravessar a Áustria, a Bulgária e a Turquia. Só que, apesar de parecer um projeto inteligente, afinal ia trazer petróleo para a Alemanha e aumentar a projeção diplomática e a presença alemã no Oriente Médio, tinha um ponto muito fraco. Muito fraco mesmo. Ela engessaria a diplomacia alemã. A partir daí, a Alemanha ia obrigatoriamente ser aliada da Áustria, da Turquia e da Bulgária, países por onde a ferrovia passava, porque afinal ela está passando pelo território deles, ora essa. Só que a Áustria e a Turquia não são nem um pouco burras, elas eram meio agressivas, elas tinham um governo absolutista e elas queriam mesmo arrumar encrenca. O que elas não tinham era força, dois impérios decadentes. E agora que elas se viam amarradas à Alemanha, uma potência, elas começaram a assediar e a provocar muito a Rússia, que era o inimigo comum a elas. A Rússia então começou a ficar muito preocupada com a situação. E qual foi
foi a atitude de Guilherme II para sanar isso? Cara, ele fez a única coisa que ele não poderia fazer. Aquele tratado de resseguro era renovável de 3 em 3 anos. Como eu falei, foi assinado em 87. Quando foi em 1890, logo que esse Guilherme aí assumiu o trono, ele tinha a opção de renovar o tratado e a Rússia queria isso. Só que ele foi lá e falou: não, a gente não quer esse tratado porque esse tratado é muito bom para vocês, Rússia, e a gente não ganha nada com isso. Porque se você for ver bem, a Alemanha não precisa de nenhuma defesa para lutar contra a França. Ela era mais poderosa que a França. Por outro lado, Guilherme II não queria ter que defender a Rússia de encrencas que ela arrumasse, por exemplo, com a Áustria. O que o imperador não percebeu é que a ideia desse tratado não era defender a Alemanha e não era uma aliança militar, mas sim manter a estabilidade no leste europeu. E aí ele não quis mais esse tratado e acabou rompendo com a Rússia. Agora, você que está aí me vendo, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Digamos que eu tenho com você um pacto de não agressão. Nós temos um pacto em que a gente não se agride, um acordo. E aí eu chego pra você e falo assim: aí, ô fulano, escuta, sabe aquele pacto de não agressão? Eu tô meio insatisfeito com ele. Vamos acabar com esse pacto? Vamos romper esse pacto? Vamos encerrar ele? O que você vai pensar? Pô, lógico, você vai pensar que eu quero te atacar, não é? E isso, meus amigos, nos leva ao quarto ato, a diplomacia francesa. As atitudes estúpidas da Alemanha levaram a França a gradativamente sair daquele isolamento a que o Bismarck lhes confinou. Você sabe da onde que vem o nome Tríplice Entente? Aquela que venceu a Primeira Guerra? Pois bem, ela vem de entendimento cordial, ou do francês, entente cordiale. Tudo bem, eu admito, meu francês é horrível, mas deu pra entender aí a intenção. Esse tratado começou entre França e Rússia, que eram inimigas há décadas. Lembra quando Napoleão... Lembra, você tem 200 anos. Lembra quando Napoleão quis invadir a Rússia? Quando Napoleão III quis também ajudar a Polônia a conseguir sua independência da Rússia? Quando França e Rússia batalharam na Guerra da Crimeia? Então, elas eram lados opostos há muito tempo. Pois é, quando chega em 1894, elas resolvem colocar uma pedra aí em tudo isso e acabar com suas diferenças. Qual é o motivo? A Alemanha, o inimigo em comum. 10 anos depois, foi a vez da França fazer um mesmo movimento aí, a Entente Cordiale, com a Inglaterra. E olha, novamente, você vê que na época de Napoleão, a França chegou a bloquear pelo mar a Inglaterra, elas eram inimigas e tal. Elas, na época de Bismarck, quando ele estava lá fazendo a Conferência de Berlim, França e Inglaterra disputavam pau a pau as colônias, todas elas queriam as colônias do norte da África, e era uma briga, elas quase chegaram às vias de fato, elas quase, Pois é, aí agora elas resolvem encerrar hostilidades. É a França renascendo na cena europeia. Bom, então agora você já consegue vislumbrar como é que estão se formando os blocos. Então vamos agora ver alguma coisa aqui sobre a Itália. Neutralidade italiana é o nosso quinto ato. A Itália, ela acompanhou aí essa mudança de comportamento da Alemanha, essa súbita agressividade, com certo receio. Porque, no fundo, a Itália sabia que ela não estava à altura das grandes potências europeias. A Itália é tipo aquele cara que não é tão popular, mas ele quer estar junto com os mais populares. Ela quer sair na foto do Facebook, ela quer aparecer junto, ela quer, olha só, eu ando com a galera. Ela quer tá pop, mas lógico, sem se comprometer, porque ela não tinha a mesma capacidade militar. Quando era um tratado defensivo, a Tríplice Aliança, olha que bonito, a Itália protagonista na Europa, na aliança da Alemanha, na aliança principal. Só que agora, a Alemanha e a Áustria pareciam duas loucas querendo arrumar encrenca por aí, e a Itália falou: meu, o que eu tô fazendo aqui? Daqui a pouco vão querer me atacar também, né? Sai disso. E aí, silenciosamente, ela resolveu ir saindo e se colocou como neutra na Europa. O governo italiano, ele jogava um pouco para a plateia quando ele entrava nessas alianças, quando ele estava no protagonismo. E de certo modo, quando ele saiu da aliança, a própria população, até parte dela, gostou, porque a Itália foi por muito tempo dominada pela Áustria e os italianos não se sentiam muito confortáveis
se aliando com a própria Áustria. Muito bem, agora a gente vai para o último ato, que é o fim da neutralidade inglesa. A Inglaterra é um caso à parte. Ela foi pioneira em sair do absolutismo, em se industrializar. Ela está numa ilha ali separada do continente, então ela vê a si mesma com uma certa superioridade. Ela é como aquela adolescente de 15 anos que olha os de 14 e fala: ah, eu não sou como vocês, eu sou muito mais maduro, eu não sou como vocês que entram em guerra, que ficam fazendo maquinações, batalhas entre vocês, reis absolutistas e tal. Eu sou diferente, eu sou mais moderna. É assim que a Inglaterra se via, por isso que ela adotava a neutralidade. Ela só abandonava essa neutralidade quando ela via que algum país da Europa está dominando muito todos os outros e pode ser um perigo até para ela, como no caso do Napoleão, ou como no caso da Rússia, na Guerra da Crimeia, quando a Rússia ainda era considerada muito poderosa. Nesses momentos a Inglaterra pegava, despachava lá sua marinha e ajudava o lado mais fraco, buscava restaurar o equilíbrio e assim que desse ela voltava lá para o seu isolamento. Bismarck e os franceses compreendiam isso, só que Guilherme II não tinha essa cabeça, ele não via isso, ele não queria saber. O sonho do Guilherme II era uma aliança entre a Alemanha e a Inglaterra. Ele propôs, a Inglaterra não quis, ele insistiu, ela novamente não quis. Ele encheu tanto o saco da Inglaterra com isso que os ingleses começaram a ficar bolados com ele e passaram a desconfiar dos reais interesses dele para ter essa aliança. Porque, vejam comigo, meus amigos, a Alemanha sabia se defender sozinha. Ela não precisa de nenhum aliado para se defender na Europa. Então por que ela quer tanto a Inglaterra do lado dela? E eles começaram a desconfiar que a Alemanha tinha um plano aí de dominação, de repente, mundial. E aí a Inglaterra ficou muito ressabiada e até começou a pender para o outro lado. Quando chega em 1907, a Inglaterra encosta lá na Rússia e na França e fala: ó, sabe, eu tô começando a achar que nem você. No começo eu não via muito isso, mas agora eu tô achando que o problema aqui é a Alemanha, viu? Ela tá meio agressiva, ela quer porque quer uma aliança. Quer saber? Eu vou formalizar com vocês. Quem sabe a gente consegue resistir e impedir que ela nos ataque. E aí é formalizada em 1907 a Tríplice Aliança: Rússia, França e Inglaterra. Que grande proeza de Guilherme II! Unir países que eram inimigos há décadas, séculos, em uma aliança que foi muito duradoura. Ainda assim, os ingleses preferiam a neutralidade. E aí em 1912, quase na Primeira Guerra Mundial, eles ainda procuraram novamente a Alemanha e propuseram a neutralidade, do tipo: olha, vamos ficar de boa. Só que o Guilherme II ele era muito cabeça dura. Ele e parte da opinião pública alemã parece que já queriam a guerra. E ele força a barra, fala: não, ou você é nosso aliado ou nada. E aí acabou toda a chance de contato. Daí nós temos o cenário montado. Quando chega em 1914, ocorre lá que a Áustria ela já tá cagando na parede lá nos Balcãs. Ela tá pisando na velhinha, chutando cachorro, tá cuspindo na ferida de todo mundo lá na Sérvia. E pra coroar com a cereja do bolo, eles mandam o príncipe Ferdinando ir desfilar de carro aberto lá em Sarajevo. Mas que boa ideia! Você é odiado no país, você é simplesmente odiado na região. O que você vai fazer? Ah, já sei, eu vou desfilar de carro aberto só pra ver o que acontece. Um monte de revoltoso, terrorista. Não tem problema. Eu vou andar de carro. Por que não passa também na favela cheia de ouro? É sensata essa galera, né? Ele pega, vai de carro aberto lá em Sarajevo. Obviamente, ele sofre um atentado e acaba sendo morto. Daí a Áustria resolve tirar satisfações com a Sérvia e manda um ultimato. Vários pontos do ultimato, para surpresa geral, foram aceitos, como perseguir nacionalistas, fechar os jornais nacionalistas na Sérvia e tudo mais, um monte de coisa opressora. Só que aí tem um ponto que a Sérvia fica meio, pô, acho que não, né? Aceitar que a sua polícia saísse do caso e que o exército austríaco fosse lá averiguar. A Áustria não quer nem saber, a Sérvia, mesmo a Sérvia aceitando todos os outros, queria na verdade a guerra, né? Ela pega e declara a guerra contra a Sérvia, porque ela sabe que ela tem a Alemanha
ao seu lado. A Alemanha dá a famosa carta branca para a Áustria, daí que vem essa expressão. E aí em seguida a Rússia, que se considerava protetora balcânica, protetora dos sérvios, ela declara guerra à Áustria. E aí a Alemanha, o Guilherme II, ele faz sua atitude mais inteligente. Ele declara guerra à Rússia e à França ao mesmo tempo. E aí a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então começa a Primeira Guerra Mundial. Daí, em 1915, a Itália vai aparecer, só que do lado da Tríplice Entente, muito seduzida pelas propostas inglesas, de que ela ganharia colônias, territórios. Depois, os Estados Unidos entram no lado da Tríplice Entente em 1917 e a Rússia sai da guerra. Mas tudo isso é assunto por uma outra aula. Se você gostou aí do meu vídeo, se ele te ajudou a entender essa matéria, ou até se ele te divertiu, né? Eu estou contando um assunto que muita gente acha bacana, você dá o seu like, se inscreve no meu canal. E é isso aí. Falou!